A coragem de ser imperfeito. Introdução. Vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota, é compreender a necessidade de ambos e se envolver, se entregar por inteiro. Vulnerabilidade não é fraqueza, é a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias e não são opcionais. A vontade de assumir os riscos e de se compreender com a nossa vulnerabilidade determina o alcance da nossa coragem e a clareza do nosso propósito. Ser perfeito e a prova de balas são conceitos sedutores, mas que não existem na realidade humana. Devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela. Um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família ou uma contribuição em família. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar, aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver em ousadia. No livro A Arte da Imperfeição, a autora define os sinais de uma vida abundante, que indicam o que uma pessoa plena se esforça para cultivar e do que ela luta para se libertar. Uma pessoa plena. 1. Cultiva a autenticidade, se liberta do que os outros pensam. 2. Cultivam a autocompaixão, se liberta do perfeccionismo. 3. Cultiva um espírito flexível e se liberta da monotonia e da impotência. 4. Cultiva gratidão e alegria e se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. 5. Cultiva a intuição e fé e se liberta da necessidade de certezas. 6. Cultiva a criatividade e se liberta da comparação. 7. Cultiva o lazer e o descanso e se liberta da exaustão como um símbolo de status e da produtividade como um fator de autoestima. 8. Cultiva a calma e a tranquilidade e se liberta da ansiedade como um estilo de vida. 9. Cultiva tarefas relevantes e se liberta de dúvidas e suposições. 10. Cultiva risadas, música e danças e se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. Viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficiente para acordar pela manhã e pensar: não importa o que eu fizer hoje ou deixar de fazer, eu tenho meu valor. É ir para a cama à noite e dizer: sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes tenho medo, mas não muda a verdade de que também sou corajoso e merecedor de amor e aceitação. A definição de vulnerabilidade se baseia nas seguintes ideias fundamentais. 1. Amor e aceitação são necessidades indestrutíveis de todas as pessoas. Fomos concebidos para criar vínculos. A ausência de amor e de aceitação
e de contato leva ao sofrimento. 2. Aqueles que amam e vivenciam a aceitação simplesmente acreditam que são dignos disso. No meio de suas lutas, desenvolva práticas que os torne capaz de se agarrar à crença de que é digno de amor, de aceitação e até mesmo de alegria. 3. A preocupação principal de indivíduos plenos é viver uma vida orientada pela coragem, pela compaixão e pelo vínculo humano. 4. As pessoas plenas identificam a vulnerabilidade como um catalisador de coragem, compaixão e vínculos. Os entrevistados da pesquisa atribuem todas as suas conquistas, inclusive o sucesso profissional, até o casamento e os momentos felizes com os pais, à capacidade que têm de se tornar vulneráveis. A vergonha é um dos maiores paralisadores de nós seres humanos. Precisamos compreendê-la e superá-la se quisermos verdadeiramente viver em ousadia. O que todos nós temos em comum é a verdade que constitui a essência desse livro. O que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Ser em vez de saber exige atitude e disposição para se deixar ser visto. Isso que requer viver em ousadia, estar vulnerável. O primeiro passo dessa viagem é entender onde estamos, contra o que lutamos e aonde precisamos chegar. Capítulo 1. Escassez. Por dentro da cultura de não ser bom o bastante. Estamos cansados de sentir medo. Nós queremos viver em ousadia. O termo do narcisismo penetrou tanto na consciência que a maioria das pessoas o associa corretamente a um padrão de comportamento que inclui ideias de grandeza, uma necessidade gritante de admiração e a falta de empatia. O que quase ninguém compreende é que todo nível de gravidade desse diagnóstico está determinado pelo medo da humilhação, o que significa que não consertamos o narcisismo de alguém, colocando a pessoa no lugar dela e lembrando-a de suas imperfeições e da sua mediocridade. A humanidade está mais para a causa desse comportamento do que para a cura. Diagnosticar e rotular pessoas cujas batalhas são mais contextuais ou adquiridas do que genéticas ou orgânicas é com frequência bem mais prejudicial do que útil para a cura e a mudança. Sobre estarmos ou não cercados de pessoas com transtorno de personalidade narcisista, eu acredito que existe uma poderosa influência social em ação agora mesmo, e que o medo de ser comum faça parte dela. Mas tenho certeza de que a resposta está em uma camada mais profunda. Para encontrar a fonte, devemos passar longe da linguagem abusiva e estigmatizante, sem perder de vista os problemas que vivemos discutindo. Podemos enxergá-los como uma parte de um quadro maior. Isso permite identificar perfeitamente a maior influência cultural da nossa época, o contexto capaz de explicar o que todos identificam como uma epidemia de narcisismo. Além disso,
ele também proporciona uma visão panorâmica das ideologias, dos comportamentos e dos sentimentos que estão transformando lentamente quem nós somos e a maneira como vivemos nos relacionamentos, como trabalhamos, lideramos, cuidamos dos nossos filhos, governamos, ensinamos e nos conectamos uns com os outros. Esse contexto a que me refiro é a nossa cultura de escassez. Escassez é o problema de nunca ser bom o bastante. Esse pensamento de não suficiência vem a nós automaticamente, antes mesmo de podermos nos dar conta de sua presença e examiná-lo. A escassez é o problema de nunca ser bom o bastante. Ela triunfa em uma sociedade onde todos estão hiperconscientes da falta. Tudo, de segurança e amor até dinheiro e recursos, passa por uma sensação de inadequação ou falta. O que torna essa situação tão desoladora é que, quase sempre, comparamos a nossa vida, nosso casamento, nossa família e o nosso trabalho com a visão de perfeição inatingível propagada pela mídia. Ou então, comparamos a nossa realidade com a visão ficcional de quando alguém próximo de nós já conquistou. A nostalgia do passado também é uma forma perigosa de comparação. Existem 3 componentes aonde a escassez encontra terreno fértil para trabalhar, que são a vergonha, a comparação e a desmotivação. A menos que tenhamos vontade de recuar e decidir lutar pelo que acreditamos, o estado permanente de escassez se torna o modus operandi. O oposto de viver em escassez não é cultivar o excesso. Na verdade, o excesso e a escassez são 2 lados da mesma moeda. O oposto da escassez é o suficiente, ou o que chama de plenitude. Em sua essência, é a vulnerabilidade, enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais, sabendo que eu sou bom o bastante. Capítulo 2: Derrubando os mitos da vulnerabilidade. Mito 1: Vulnerabilidade é fraqueza. A vulnerabilidade não é algo bom e nem mal. Não é o que chamamos de emoção negativa e nem sempre é uma luz, uma experiência positiva. Ela é o centro de todas as emoções e sensações. Sentir é estar vulnerável. Acreditar que a vulnerabilidade seja uma fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Abrir mão das emoções por medo de que o custo seja alto significa nos afastarmos da única coisa que dá sentido e significado à vida. A vulnerabilidade é o berço das emoções e das experiências que almejamos. Quando estamos vulneráveis, é que nascem o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. Se desejamos clareza maior em nossos objetivos ou uma vida espiritual mais significativa, a vulnerabilidade com certeza é o caminho.
Sei que é difícil acreditar nisso, sobretudo quando passamos tanto tempo achando que vulnerabilidade é fraqueza, mas é a pura verdade. Exibir nossa arte, nossos textos, nossas fotos, nossas ideias ao mundo, sem garantia de aceitação ou apreciação, também significa nos colocarmos numa posição vulnerável. Quando nos entregamos aos momentos felizes da nossa vida, mesmo sabendo que eles são passageiros e que o mundo nos diz para não sermos felizes demais, para não atrairmos desgraça, essa é uma forma intensa de vulnerabilidade. O grande perigo é que começamos a enxergar os sentimentos como fraqueza. Se quisermos recuperar a parte essencialmente emocional de nossas vidas, reacender a nossa paixão e retomar nossos objetivos, precisamos aprender a assumir a nossa vulnerabilidade e acolher as emoções que resultam disso. O desejo de nos expor nos transforma. Ele nos torna um pouco mais corajosos a cada vez. Desde telefonar para um amigo que passou por uma terrível tragédia, até começar um novo negócio, passando para ficar aterrorizado ao experimentar a sensação de libertação, a vulnerabilidade é a grande ousadia da vida. O resultado de viver com ousadia não é uma marcha da vitória, mas uma tranquila liberdade mesclada com o cansaço gostoso da luta. Mito 2: vulnerabilidade não é comigo. Não existe um cartão com passe livre de vulnerabilidade. Não podemos optar por ficar fora da incerteza, do risco e da exposição emocional que perpassam a nossa experiência diária. A vida é vulnerável. Quando fingimos que podemos evitar a vulnerabilidade, tomamos atitudes que são, muitas vezes, incompatíveis com quem nós realmente desejamos ser. Experimentar a vulnerabilidade é uma escolha única. Escolha que temos e como vamos reagir quando formos confrontados com a incerteza, o risco e a exposição emocional. Mito 3: vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. A vulnerabilidade se baseia na reciprocidade e requer confiança e limites. Ela tem a ver com compartilhar os nossos sentimentos e as nossas experiências com pessoas que conquistaram o dinheiro de conhecê-los. Estar vulnerável e aberto passa pela reciprocidade e é uma parte integrante do processo de construção de confiança. Não existe um teste de confiança nem luz verde para sinalizar o que é seguro para nós nos abrirmos. Entretanto, precisamos ter pessoas em quem podemos confiar os nossos sentimentos, nossas preocupações, nossas ideias, sem que isso se torne um momento de julgamentos. A confiança é um produto da vulnerabilidade que cresce com o tempo e exige trabalho, atenção e comprometimento total. Mito 4: eu me garanto sozinho. Uma qualidade que temos em alta conta em nossa sociedade individualista é a capacidade de se virar sozinho.
Mesmo que possa parecer infeliz e deprimente, admiramos a força que isso evoca e se garantir sozinho é algo reverenciado. A jornada da vulnerabilidade não foi feita para se percorrer sozinho. Nós precisamos de apoio. Precisamos de pessoas que nos ajudem na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e não ser julgado. Todos necessitamos de apoio, encorajamento e, por vezes, ajuda profissional. Quando estamos em sintonia com a nossa vulnerabilidade e a nossa vida emocional. A maioria de nós sabe muito bem prestar ajuda, mas quando se trata de vulnerabilidade, é preciso saber pedir ajuda também. Só depois que aprendemos a receber com um coração aberto é que podemos nos doar com o coração aberto. As pessoas que te amam, aquelas com quem realmente você pode contar, nunca estarão na arquibancada te assistindo. Elas estarão com você na arena da vida, lutando por você e segurando a sua mão. Nada transforma mais a vida de alguém do que descobrir que é perda de tempo medir o seu valor pelo peso da reação das pessoas na arquibancada. Quem te ama estará ao seu lado, independente dos resultados que você possa alcançar. Nós não podemos aprender a ser mais vulneráveis e corajosos por conta própria. Muitas vezes a nossa primeira e maior ousadia é pedir ajuda. Capítulo 3. Compreendendo e combatendo a vergonha. Digamos que você tenha desenvolvido um produto, escrito um artigo ou criado uma obra de arte que deseja mostrar para um grupo de amigos. Compartilhar alguma coisa que você criou é uma parte de ser vulnerável, mas essencial, de uma vida comprometida e plena. É o símbolo de viver em ousadia, mas com o mundo, ela consciente ou inconscientemente atrela a sua autoestima à maneira como seu produto ou a obra é recebida pelos outros. Em outras palavras, se gostam do que ela produz, a pessoa acha que tem valor. Se não gostam, ela não tem valor. Uma dessas coisas acontece nesse momento do processo. 1. Uma vez que você descobre que a sua autoestima está ligada ao que você produz ou cria, é pouco provável que vá mostrar o que fez. E se mostrar, antes irá retirar uma camada ou mais do melhor da sua criatividade ou inovação, a fim de tornar a receptividade menos arriscada. Há muita coisa em jogo para que você exponha o lado mais ousado da sua criação. 2. Se você mostrar o seu trabalho sem limitar o seu lado mais criativo e a receptividade não for das melhores, você fica arrasado. Se o que tem a oferecer não é bom, então você não é bom. As chances de querer um feedback, de insistir e de voltar para a mesa da criação são muito pequenas. Você se fecha, a vergonha lhe diz que você não é talentoso bastante e que já deveria saber disso. Quando a nossa autoestima não está em jogo, estamos muito mais dispostos a ser corajosos e a correr o risco de mostrar os nossos dons e talentos. Algumas vezes, a vergonha é o resultado de ficarmos repetindo as velhas frases limitadoras que ouvimos quando éramos crianças, ou que simplesmente
absorvemos da cultura do medo que nos cerca. A vergonha sempre começa como uma experiência entre duas pessoas. Mas quando fiquei mais velho, aprendi a passar vergonha sozinho. Às vezes, quando ousamos caminhar na arena da vida, o maior crítico que enfrentamos somos nós mesmos. O que é a vergonha e por que é tão difícil falar dela? Há algumas maneiras bastante eficazes de refletir sobre a vergonha. Em primeiro lugar, pode-se dizer que se trata do medo da falta de conexão, de perder um vínculo com alguém. Sentir vergonha é ter medo de romper alguns vínculos. Medo que algo que fizemos ou deixamos de fazer, de um ideal que não conseguimos alcançar ou de uma meta que deixamos de cumprir, nos torne indignos de nos relacionarmos com outras pessoas. E não sou digno o bastante para amar, ser aceito ou manter um vínculo com alguém. Depois de compreender a vergonha, o que devemos fazer? A resposta está na resiliência, que é a nossa capacidade de nos recuperar rapidamente de um revés ou de nos adaptarmos à mudança. Aqui vão 4 elementos da resiliência à vergonha. Os passos sempre acontecem nessa ordem, mas no final eles nos levam à empatia e à cura. 1. Reconhecer a vergonha e compreender os seus mecanismos. 2. Praticar a consciência crítica. 3. Ser acessível. 4. Falar da vergonha. Nossa tática de lutar ou fugir é eficaz para a sobrevivência, mas não para o raciocínio ou a conexão humana. E a dor da vergonha é suficiente para despertar aquela parte do nosso cérebro que corre, se esconde ou se defende bravamente. Com o objetivo de lidar com a vergonha, algumas pessoas se afastam, batendo em retirada, se escondendo, silenciando e guardando segredos. Outras se aproximam, desejando acalmar e agradar. E existem aqueles que vão contra, tentando obter poder sobre os demais, sendo agressivas e usando a vergonha para combater a vergonha. A maioria de nós utiliza todos esses recursos em momentos diferentes, com pessoas diferentes e por razões diferentes. Sou tão exigente com os outros quanto sou comigo mesmo. Assim como o pai que podou o talento do filho artista ou o treinador que pegou pesado com o seu time de garotos, as mulheres também podem ser duras umas com as outras. Somos tão exigentes umas com as outras porque somos muito exigentes com nós mesmas. É exatamente assim que o julgamento funciona. Achar alguém para rebaixar, julgar ou criticar se torna uma maneira de escapar da teia ou se desviar a atenção. Estamos tão desesperadas para nos livrar da vergonha que ficamos constantemente atacando as pessoas à nossa volta quando nos sentimos ameaçadas. A ironia é que a pesquisa revela que julgamos as pessoas nas áreas em que nós mesmos somos vulneráveis, atingindo sobretudo quem está fazendo as coisas pior do que nós. As palavras que nunca podemos desdizer. Passar vergonha é uma experiência incrivelmente dolorosa. O que frequentemente não percebemos é que provocar a vergonha dos outros é igualmente sofrido. E ninguém faz isso tão bem quanto um cônjuge ou os pais. Essas pessoas
são as que nos conhecem melhor e que têm acesso às nossas vulnerabilidades e aos nossos maiores temores. Felizmente, podemos pedir perdão por envergonhar alguém que nós amamos, mas a verdade é que esse comentário deixa muitas marcas. Envergonhar alguém que amamos em sua vulnerabilidade é a mais séria de todas as violações de segurança. Mesmo se pedirmos desculpas, teremos causado prejuízos sérios porque demonstramos a nossa inclinação para usarmos informações sagradas como uma arma. Cultivamos o amor quando permitimos que o nosso eu mais vulnerável e poderoso seja totalmente visto e conhecido, e quando honramos a conexão espiritual que surge dessa ação com confiança, respeito, gentileza e afeto. Vergonha, culpa, desrespeito, traição e negação de afeto danificam as raízes que fazem o amor crescer. O amor só consegue sobreviver a essas agressões se elas forem reconhecidas, curadas e não acontecerem com tanta frequência. Às vezes, é mais fácil amar o seu cônjuge, os seus filhos, do que amar a si mesmo. É muito mais fácil aceitar as particularidades do outro do que praticar o amor próprio, convivendo todos os dias com os seus enormes defeitos. Porém, posso afirmar que a prática do amor próprio aumenta a qualidade dos seus relacionamentos. Ao se amar, você ganha coragem para se mostrar e ficar vulnerável de maneiras novas. E é disso que se trata o amor. Arsenal contra a vulnerabilidade. 1. Alegria como mau presságio. Aquele temor repentino e paradoxal que reprime qualquer felicidade momentânea. O 2. Perfeccionismo. Acreditar que fazer qualquer coisa com perfeição significa que você nunca passará vergonha. 3. Entorpecimento. A adoção de qualquer recurso que anestesie a dor do desconforto e da solidão. Cada escudo é acompanhado por estratégias para viver em ousadia. Todos eles nos ensinam a ser bom o bastante e têm eficácia comprovada no desarmamento. Viver em ousadia é deixar as intenções claras, impor limites e cultivar vínculos. Grande parte da beleza da luz se deve à existência das trevas. Quando paramos de nos importar com o que as pessoas pensam, perdemos a capacidade de criar vínculos. Quando somos moldados pelo que as pessoas pensam, perdemos a vontade de ser vulneráveis. Se ignoramos toda a crítica, perdemos um importante feedback. Mas se nos sujeitamos à hostilidade dos outros, nosso ânimo será esmagado. É como a travessia do equilibrista sobre a corda bamba. A resiliência, a vergonha é a vara de equilíbrio e a rede de segurança são as poucas pessoas em nossas vidas que nos ajudam a verificar a validade da crítica e da desconfiança. Reflexões finais. Gostaria que em situações de desconforto emocional você se fizesse uma pergunta. Se a pessoa que te critica não importa, então por que dói tanto?
Viver em ousadia não tem a ver com ganhar ou perder. Tem a ver com coragem. Em um mundo onde a escassez e a vergonha dominam e sentir medo tornou-se um hábito, a vulnerabilidade é subversiva, incômoda, até até um pouco perigosa, às vezes. E sem dúvida, desnudar-se emocionalmente significa correr um risco maior de ser magoado. Mas quando eu faço uma retrospectiva da minha própria vida e do que viver com ousadia provocou em mim, posso dizer com sinceridade que nada é mais incômodo, perigoso e doloroso do que constatar que estou do lado de fora da minha vida, olhando para ela e imaginando como seria se eu tivesse a coragem de me mostrar e deixar que me vissem. Realmente não há esforço sem erros e decepções. E realmente não há vitória sem vulnerabilidade. Obrigada pela sua participação em mais um resumo inteligente. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha e compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas sejam alcançadas com esse conteúdo. Inscreva-se no canal para ficar por dentro dos próximos resumos que estão por vir. Um grande abraço e eu te encontro no próximo vídeo.